Hoje, a nossa live vai ser focada, né, na nossa vida cristã e tal. E já queria levantar uma bola para você aí, cara. Fala um pouquinho para a gente sobre como equilibrar o ativismo religioso, né, e a nossa vida cristã, né? Eu acho que é importante para o crente saber equilibrar, né? Assim, as atividades no reino e a vida cristã, a vida em família, enfim, toda a nossa vida, né? Fala um pouquinho aí, meu amigo. Pois é, rapaz. Obrigado, Gustavo. João Gustavo, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Privilégio estar com você, meu amigo. Rapaz, realmente esse ponto ele é muito delicado, é um ponto importante e a gente precisa refletir, precisa pensar e talvez precisa mudar algumas atitudes em relação a essa questão. Durante muito tempo na igreja, principalmente na igreja brasileira, por conta do contexto em que ela surgiu, né? Então, assim, nós temos uma igreja evangélica, uma igreja cuja única regra de fé e prática é a Bíblia. Essa igreja ela é nova. Então, eu me refiro a uma igreja que vem de cento e poucos anos para cá. Então, assim, vocês, os assembleianos, né, estão no Brasil ali por volta de 110, 115 anos, mais ou menos, né, com a vinda do Daniel Berg, do Gunnar Wingren, né, aquela ligação que eles tinham lá com Los Angeles, com William Seymour. E nós, os batistas, estamos também aqui cerca de 130, 140 anos, mais ou menos, com a vinda dos batistas norte-americanos, batistas da Convenção do Sul dos Estados Unidos, vieram para Santa Bárbara do Oeste, e ali o culto ainda era em inglês. Depois eles plantaram uma igreja em Salvador, e aí já uma igreja realmente brasileira. E aí a gente tem, depois, né, ou junto aí com os batistas, os presbiterianos, temos os metodistas, e aí o século da virada, né, do século XIX para o século XX, a coisa começou a acontecer, mas ainda muito acanhada e muito perseguida no início. Depois a coisa foi melhorando, depois das duas grandes guerras, algumas coisas começaram a mudar no mundo todo. Os sociólogos, o pessoal que estuda a história e o movimento da humanidade em relação à sua história, percebem que as duas guerras mundiais do século XX, elas marcam ali uma ruptura entre o que chamamos de modernidade, que inaugura-se com a Reforma Protestante, no século XVI. Então, a busca pela ciência, pelo conhecimento, né, o humanismo, iluminismo, renascentismo, todos os movimentos culturais e filosóficos da Europa culminaram num momento da história da humanidade que nós chamamos de modernidade. E aí as duas guerras mostram que a busca pela ciência e pelo conhecimento não eram suficientes, porque o homem voltou a brigar e voltou a se matar. Não adiantou. A proposta da modernidade não foi suficiente para manter o mundo em paz. E as guerras vêm para provar exatamente isso. Então, a partir da década de 50, nós temos um florescer muito grande dos movimentos que eram pela paz. Movimentos, por isso que a década de 60 é marcada pela cultura hippie, que desemboca ali na década de 70 com muita força, com os eventos como o Woodstock, por exemplo, onde o lema daquela geração era paz e amor. Ou seja, precisamos de um caminho que não nos leve para a guerra novamente, senão a gente vai se matar todo mundo. Então,
a gente tem nesse período um grande florescer da igreja, principalmente evangélica, porque é a igreja que traz essa mensagem de paz e de amor, de dar a outra face, de não brigar, de não se matar. Então a igreja floresce nesse momento e ganha um espaço muito grande e cresce absurdamente no Brasil. Se você pegar o volume que a igreja tinha na década de 50 para a década de 90, você tem em 40 anos um crescimento estratosférico que a igreja não tinha alcançado desde quando tinha chegado no Brasil. Então você cresce em 4 décadas o que não cresceu em centenas de anos, desde que a igreja se reformou lá na Europa. Então, eu estou fazendo esse mapeamento social, cultural, histórico, para a gente perceber como que as coisas funcionam. Então, o nosso momento agora é um novo momento de ruptura. Então, assim como lá atrás o movimento da reforma protestante, do retorno às escrituras, produziu toda uma mudança cultural, filosófica e antropológica, que gerou um momento da história da humanidade chamado modernidade. Agora nós estamos numa nova transição para um novo momento da humanidade. A gente ainda não sabe o nome desse momento, porque ele ainda não se definiu, mas só sabemos que não é mais modernidade. Por isso, os estudiosos chamam de pós-modernidade. Está depois da modernidade, mas a gente ainda não sabe como é que vai chamar esse momento. Até porque ele está ainda em transição. Penso que mais 2 décadas e nós vamos cair de cabeça definitivamente nesse novo momento da humanidade, nesse novo jeito de viver, que é extremamente influenciado pela virada do milênio, pelo abandono da rigidez moderna, e agora o momento é de fluidez. Por isso o Zygmunt Bauman, que é um dos maiores estudiosos desse tempo, desse momento que a gente vive, ele chama esse momento de modernidade líquida, porque ele percebe que agora tudo é fluido, tudo é muito, sabe, a modernidade é tudo muito rígido. Então você tem uma igreja que nasce no final da modernidade. Eu falo em termos de igreja brasileira. Então, como é que o brasileiro aprendeu a ser igreja? Ele aprendeu num momento de militarismo, onde o exército é quem dá o tom da vida, onde a disciplina vale mais do que o caráter, onde a obediência vale mais do que a criatividade. Então, é um momento militar. O brasileiro aprendeu a ser crente no momento militar da história, porque a igreja floresce nos anos 50, 60, 70 e 80. E a gente só tem o advento da democracia no Brasil a partir da década de 80. Então, em suma e resumindo, o que eu quero dizer é: o brasileiro aprendeu que ser crente é não beber, não fumar, não jogar e frequentar um determinado lugar naquele dia e naquele horário marcado. Se você cumprir essas obrigações, você é um crente exemplar. É assim que nasce o modus operandi evangélico brasileiro. O brasileiro ex-católico ainda tem esse detalhe, ex-católico. Então o cara vem de uma religiosidade católica, que a espiritualidade era zero. Espiritualidade zero. Não tem momentos de oração, não tem vida devocional, não tem mudança de caráter, não tem culto doméstico, adoração em família, perspectiva de que vivemos em culto o tempo inteiro, a ideia de que Deus se faz presente e habita em nós. Então, a religiosidade católica ensina isso. Deus habita lá no prédio. Jesus se manifesta lá na missa.
A comunhão é dada pela hóstia da mão do Padre. Acabou aquele momento? Acabou, meu amigo. Você pode fazer o que você quiser, a sua vida particular é sua vida particular. Contanto que no domingo de manhã você esteja lá recebendo a hóstia, cumprindo sua obrigação religiosa. Então, o brasileiro ele vem de uma religiosidade católica e entra numa igreja que é evangélica, porém, o que dita o modus operandi dessa igreja é o militarismo, é a disciplina e a obediência. Então, se você for disciplinado e obediente, o que não pode, você não faz. E a hora que manda, você está naquele lugar lá, você está no lugar, então Deus habita num lugar, aí são os quatro pilares do paradigma da igreja evangélica brasileira no seu surgimento. O culto, o clero, o domingo e o templo. A igreja é formada em cima desses quatro pilares. Culto é um momento que começa e termina. Então, quando eu entro no culto, eu entro na presença de Deus. Ele começa. Adoração é um evento. Tem dia e hora marcada, tem início, tem fim, e a gente entra naquele momento para adorar a Deus. E a gente até pede permissão para Ele. Ó Senhor, eu oro pedindo perdão dos meus pecados, reconhecendo todos os meus erros, purificando e santificando a minha vida, e peço licença a Ele para entrar na presença dEle e começar a adorá-lo. Perceba que esse é o modus operandi judaico. Então, é uma igreja que nasce baseado numa religiosidade católica e num estilo de vida militar. Então, você tem a uniformidade. Todo mundo com a mesma roupa, todo mundo com o mesmo cabelo, todo mundo com a mesma barba, todo mundo com o mesmo estilo. Você pega o evangélico brasileiro da década de 60, 70 e 80, você pega uma foto de um grupo de crentes, você fala, era tudo crente. É uniforme a coisa. Por causa do militarismo. Então, e a proposta do Novo Testamento para nós nunca foi uniformidade. Sempre foi unidade na diversidade que somos nós. Paulo já ensinou lá no primeiro século. Somos muitos membros. A orelha é de um jeito, o dedinho do pé é de outro, a canela é de um jeito, a coxa é de outro. Mas embora muitos membros e diferentes membros, estamos unidos pelo Espírito em um só corpo. Então, o que nos faz igreja é a nossa unidade, não a nossa uniformidade. Mas durante muito tempo nos foi ensinado que ser crente é ser de um determinado jeito. Fora daquele jeito não tem como ser crente. Não é de Deus. Então a gente tem um estilo de roupa, a gente tem um dialeto próprio, o nosso evangeliquez, e a gente tem inclusive o nosso estilo musical, com determinado ritmo, com determinado compasso e usando determinados instrumentos. O que passar disso não é de Deus. Então o primeiro paradigma que a gente precisou quebrar e ainda está quebrando, porque estamos na transição, é o paradigma do culto. É a compreensão bíblica e neotestamentária de que culto não é um momento da vida. Culto não é um evento. Culto não começa e termina. Culto é a nossa própria vida. Nós somos oferta a Deus o tempo todo, em todo tempo, em todos os lugares. É o que João 4 vai nos dizer. Jesus disse para a mulher samaritana, não é em Jerusalém nem em Gerizim. Ou seja, não importa o lugar, nem o horário, contanto que seja em espírito e em verdade. Portanto, a proposta do Novo Testamento para nós não é o lugar certo, nem o horário certo, mas a maneira certa de adorar a Deus, que é em espírito e em verdade. Então, João, quando nós quebramos esse paradigma na nossa mente, a gente percebe, opa, então eu posso estar em casa e estar em culto?
Então eu posso estar na praia em culto. Então eu posso estar no shopping em culto. Eu posso estar no restaurante com a minha família em culto. Ué, então eu vou levar essa experiência de culto para a minha vida toda. Quando a gente quebra esse paradigma, aí a gente percebe que o mais importante é viver em culto e não frequentar o evento chamado culto. E é aí que a gente vira essa chave na nossa cabeça de que é importante eu estar em comunhão com os meus irmãos, mas é mais importante eu estar em culto com o meu Deus o tempo todo. Então, assim, deixar de frequentar o evento não me impede de cultuar a Deus. Esse paradigma, quando é quebrado, quebra-se junto à ideia de que eu preciso frequentar aquele lugar naquela determinada hora. Porque é essa frequência naquele lugar e naquele horário que nos faz ativistas. Porque Deus só fala no templo. Deus só age no ajuntamento. Deus só se manifesta naquele evento. E aí, esse tipo de espiritualidade, que na verdade é uma religiosidade, nos leva ao ativismo, que produz uma vida infrutífera, uma vida estéril, espiritual. Porque aí a gente se torna um bando de soldadinhos, tanto que, cara, o nosso general é Cristo. Essa música foi composta em que época? O Novo Testamento nunca nos apresentou Jesus como um líder militar. Da onde que a gente tirou a ideia de que Jesus é nosso general? Do militarismo, do tempo em que a igreja floresceu no Brasil. A gente aprendeu a ser crente militar. Quantas e quantas camisas de congresso a gente fez com aquele estilo militar? Verde claro com verde escuro, e somos soldados de Cristo, somos o exército do Senhor, e vamos marchar, e pá, e bandeira, e hino. Isso é tudo militarismo, cara. Isso não é evangelho. Que coisa boa. Cara, então, cara, sensacional. Essa religiosidade, ainda que evangélica, mas ainda era uma religiosidade. É um jeito militar de ser crente, de servir a Deus. Está errado? Não, era um momento. Naquele momento, isso fazia todo sentido. Tanto que deu muito certo. Funcionou demais. Porém, João Gustavo, esse momento passou. Passou. A modernidade acabou na década de 90. Ela começou a acabar na Segunda Guerra Mundial. Depois que terminou a Segunda Guerra Mundial, a humanidade percebeu: temos que arrumar um novo jeito de viver, senão a gente vai se matar. Então, foi uma mudança gradativa, porque nenhuma mudança é de um dia para o outro, é sempre um processo, que na antiguidade demorava às vezes 100, 150 anos para você mudar um estilo cultural na humanidade. Agora, por conta da velocidade das informações, por conta da tecnologia extremamente evoluída, por conta da internet, inclusive, a internet é o advento que acelera o processo da mudança. Então, a gente tem o início na década de 50 para 60, e a gente culmina na década de 90 com o advento da informática e da internet, com a mudança de chave. Unindo-se a isso, a ideia de que estamos num novo milênio. A virada do século e do milênio, de 1999 para 2000, a gente vira duas coisas. Vira um século, mas vira também um milênio. A virada de século e de milênio coloca na cabeça da humanidade que estamos num novo tempo. E aí falou-se muito em nova era, e ano 2000, por isso aquelas ideias que o mundo vai acabar, e tatatá, e papapá. Não é que o mundo ia acabar. O que as pessoas estavam percebendo é o jeito de viver do século XX vai acabar. E realmente acabou.
Então, Verdade. o que a gente precisa, João Gustavo, é perceber que no tempo em que nós vivemos, já na terceira década do século XXI, do terceiro milênio depois de Cristo, esse tempo não cabe mais uma igreja ativista, uma igreja com moldes e padrões militares, que chama as pessoas para uniformidade e obediência, frequência a um determinado lugar, em um determinado horário, participar daqueles determinados eventos e cumprir aquelas determinadas regras e tal, e tal, e tal, né? O domingo, o culto, que é um evento, o domingo, que é o dia certo de adorar ao Senhor, o clero, que são as pessoas certas que fazem o culto, os demais assistem o culto, e o templo, o lugar certo de adorar e onde Deus age. Quando esses quatro paradigmas são quebrados com a virada do milênio, com a ideia de que nós não precisamos mais frequentar um lugar num determinado horário para adorar a Deus. A gente voltou para o Novo Testamento e percebeu que a gente não precisa disso. Isso nos faz bem. E a gente vai fazer isso. A gente vai fazer. Eu amo congregar, sempre congreguei, sempre fiz questão do ajuntamento. Não porque sou pastor, inclusive eu me tornei pastor por causa desse estilo de vida. Eu congreguei tanto, eu me relacionei tanto, eu servi tanto à igreja que a igreja parou e falou: esse cara é pastor. E me consagraram. E me deram o título, mas o estilo de vida pastoral eu sempre tive. Então, eu não estou aqui pregando contra o ajuntamento, o culto, estarmos num determinado horário, num determinado lugar. Isso não tem jeito. A igreja passou de 30 pessoas, vai cair nessa dinâmica, porque não tem como ser numa casa mais, não tem como ser em qualquer horário mais, não tem como ser em qualquer lugar. Como é que o povo vai saber onde é que vai juntar? Então, ter um endereço e ter um horário é algo de uma igreja que passou de 30 pessoas. O cara quer ficar com a igreja na casa dele, com os vizinhos dele, com os parentes dele, até 20 pessoas, beleza. Dá para ser uma igreja só orgânica. Agora, passou de 30, tem que virar organização. Senão vira bagunça e nunca vai passar de 30. E a proposta do evangelho é que a gente continue crescendo. Né? Verdade. Verdade. Então, o que eu estou dizendo não é que a gente não deva buscar a comunhão, a congregação, frequentar os eventos. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que isso não define a nossa relação com Deus. Isso não define a nossa espiritualidade. Porque Deus quer de nós muito mais do que isso. Eu não estou dizendo que isso está errado. Eu estou dizendo que isso é o mínimo. Eu estou dizendo que ser obediente e frequentar um lugar num determinado horário, qualquer um pode fazer, mesmo sem ter o Espírito Santo. Os artistas marcam um show num determinado lugar, num determinado horário, está lotado de gente lá. Eles cumprem o horário, eles frequentam o lugar. Então quer dizer que eles são crentes e têm o Espírito? Não, gente. Eu estou dizendo que isso é o mínimo, isso é o básico. É o básico. Congregar, frequentar culto, servir na organização igreja, pelo dom que Deus te deu para você edificar o organismo, isso é o básico. O problema é que a gente colocou isso como o topo da montanha. Isso é o máximo. Você frequentou todos os eventos? Você não faltou nada, então você é o crente exemplar. Mentira! Isso não é verdade. Não é verdade. O crente exemplar é o que tem o seu caráter transformado, o seu temperamento transformado, suas características transformadas, que luta contra o pecado todos os dias e busca a presença de Deus todos os dias, em todos os lugares. Que o estilo de vida dele é de adoração e de culto. É isso que eu estou dizendo. Eu tô aqui maravilhado aqui, vendo você falar, e é uma grande verdade mesmo.
A questão do Espírito Santo habitar em nós, ó, habitação quer dizer algo que é constante, que é diário, que vai além do lugar de culto. Não é uma visitação. Não é como era, por exemplo, no Antigo Testamento, que vinha por porção, se apoderava de alguém. Não, o Espírito Santo, ele habita em nós. Então, aumentou a nossa responsabilidade para um relacionamento com Deus que vai muito além mesmo do lugar de culto, né? O lugar de culto é importante, né? É importante mesmo você receber direcionamento, receber palavra, mas Deus vai além dali. Deus não fica lá guardado lá quando a gente fecha a porta da igreja, não é isso, pastor? Ele está em nós. Então, poxa, isso é fenomenal, cara. A gente se engana muito com o ativismo religioso, né? A gente, tipo assim, a gente fica muito embriagado com o ativismo religioso. E a vida cristã vai muito além disso daí. Vai muito além. Não é não, pastor? Exato. As pessoas pensam que o Antigo Testamento é da lei e o Novo Testamento é da graça. Então, o Antigo Testamento é pior, porque é lei. O Novo Testamento é de boa, porque é graça. Não está lendo a Bíblia direito, João. Não está lendo a Bíblia direito. Porque Jesus disse assim, ó, se você matar o cara, na lei, você é assassino. Na graça, se você odiar o cara, você já matou. Na lei, você tem que pegar a mulher do cara para cometer adultério. Na graça, você desejou a mulher, você já é adúltero. Aonde que ficou mais fácil? Aonde? Aí muito os caras mais. querem, inclusive, usar essa lógica que é falaciosa, antibíblica, para pregar contra o dízimo. A lei pede 10%, a graça não pede nada. Não, querido, a graça pede 100%. O que é que Jesus pediu para o jovem rico? O dízimo? Ou dá tudo e vem comigo? Me dá a sua vida. A pergunta mudou, João. A pergunta era, de tudo que eu tenho, quanto é de Deus? E aí a lei dizia, 10%. Agora, na graça, a proposta é outra. Eu quero sua vida. Eu quero você inteiro. Então, a pergunta agora é, tudo é de Deus. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Então, a pergunta é, Deus, de tudo que é seu, quanto eu posso ficar para mim? Verdade. Verdade. Ou esse povo não está lendo Atos 2. Entregavam tudo aos pés dos apóstolos. Por que a igreja primitiva entregava tudo? Porque eles entenderam a mudança de dinâmica. Agora não é meu e eu separo de Deus. Agora é de Deus e eu separo para mim o que ele permitir. Verdade, é verdade. Uma observação, pastor, sobre a questão do ativismo é que parece, e a gente tem que tomar cuidado com isso, que o ativismo, se a gente deixar, ele vira o centro da nossa vida cristã, né? E a gente acaba deixando o devocional de lado. E uma pessoa que tem um devocional bem trabalhado, uma pessoa que busca Deus no seu devocional, naturalmente ela vai querer ir para a igreja. Ela vai querer participar, ela vai querer trabalhar para Deus, ela vai querer. Só que o ativismo puro e simples, oco, é um perigo, cara. Ele transforma a gente em religioso. Ele leva a gente para um lugar de onde Deus quis tirar a gente, que é a religiosidade, cara. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Que o centro, olha, pessoal, você que está aí na live aí, que o centro da sua vida cristã seja a sua vida devocional com Deus. Para que você não tenha uma vida oca, né? Uma vida de trabalho, e você trabalha em vão, né? Tem uma vida oca, né, com Deus. Então, que Deus, que você guarde essa palavra aí, esse conselho, essa palavra de sabedoria aí, do pastor Manu. Que benção, pastor, que benção, que benção, que benção. É isso aí, Jesus nos chamou para ser primeiro, fazer depois.
As pessoas Verdade. querem fazer para ser. Não é assim que funciona. Então, todo cara que é discípulo, faz discípulo. Mas o cara que quer fazer discípulo antes de ser discípulo, não vai funcionar. Vai ser igual aquele cachorro que corre atrás do rabo o tempo inteiro. Ele faz muita coisa, mas não produz nada. Entendeu? É verdade, muito grande, muito grande, muito grande. Agora, pastor, é, a gente falou aqui, né, que a gente não tem que priorizar. Na verdade, a gente está falando aqui, gente, sobre prioridade, né? A gente está falando aqui sobre prioridade. Quer dizer, a sua vida com Deus, a sua vida devocional, a sua vida com o Espírito Santo tem que ser prioridade, né? Isso vem antes, é a questão do ser e depois fazer. Mas fala um pouquinho sobre a importância da vida, do trabalho para Deus, né? Da vida ativa com Deus. A gente, às vezes, quando a gente se levanta para trabalhar para Deus, né? A gente recebe aí críticas e tal. Eu costumo dizer assim, gente, quando você está ali na periferia, você não está aí em evidência, é mais cômodo. Quando você vem para fazer algo para Deus, né? Quando você assume uma responsabilidade, eu tenho certeza que quando você trabalhava, né? Você já tinha uma vida assim com Deus, né? Uma vida sacerdotal, mas antes de ser reconhecido, eu tenho certeza que era até mais fácil. Depois que você foi reconhecido como pastor pela igreja, depois que você passou a ter a responsabilidade e tal, e surgem os críticos, não é verdade? Surgem aqueles que não concordam e tal. É muito bonito quando a gente trabalha e naquela ilusão ainda de que ninguém vai criticar, todo mundo vai concordar com a gente, que vai ser as mil maravilhas. Mas quando Deus chama a gente mesmo e a gente começa a fazer algo para Deus, começa a aparecer esse tipo de coisa. Fala um pouquinho para o pessoal aí. Eu vejo muita gente imatura, gente que quer assumir uma posição de responsabilidade, achando que vai ser tudo mil maravilhas, que todo mundo vai concordar. E eu vejo dois extremos aí. Aqueles que acham que ninguém gosta deles e aqueles que acham que todo mundo gosta deles. E a gente tem que chegar no meio termo, né? Nem é todo mundo que não gosta da gente e a gente não precisa viver desconfiado com todo mundo. E não é todo mundo também que vai gostar daquilo que a gente prega, daquilo que a gente faz, daquilo que a gente fala, das decisões que a gente toma no reino, né? Então fala um pouquinho sobre essa questão aí, como lidar com isso aí, com os críticos, com essas coisas assim. Pastor João Gustavo, eu penso que o que vai realmente funcionar nessa questão é o senso de vocação e propósito. Então, quando a pessoa discerne para que ela nasceu, para que ela pertence ao corpo de Cristo, para que, não por quê. O porquê pertence a Deus. Por que Deus me salvou? Sei lá, ele quis, problema dele. Eu não sei por quê, eu sei para quê. Eu sei para que ele me salvou. Então, quando eu sei para que eu nasci, para que eu existo, para que eu tenho as características que tenho, as habilidades e as facilidades que tenho, tudo que envolve a minha vida é para que o propósito de Deus se cumpra através de mim. O problema, João Gustavo, é que as pessoas acham que ser um eleito, ser um escolhido de Deus, ser um salvo, ser um instrumento nas mãos de Deus, nós seremos o fim do propósito. Não, Deus, é exatamente a confusão que a nação de Israel fez. Deus disse para Abraão e através dele, dizendo para toda a nação do seu neto Israel, dizendo assim, ó, eu vou abençoar vocês para vocês serem uma bênção para as outras nações. Então Israel foi eleita para ser uma nação sacerdotal, para que através de Israel
Deus alcançasse todas as famílias da terra. O que ele estava falando com Abraão. Então, veja bem, qual é a confusão teológica e de compreensão que a nação de Israel teve? Confundiu eleição com predileção. Israel é o povo eleito. Israel nunca foi o povo predileto de Deus. Deus não tem prediletos. Deus amou o mundo. Deus entregou o seu filho por todos. Mas alguém precisa ser o intermediário dessa mensagem. Deus elegeu Israel. Israel confundiu eleição com predileção. E aí ele veio para os seus não receberam, mas todos quanto creram no seu nome, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Então Deus abriu a eleição para fora de Israel, para todos os que creram. Então nós, a igreja, somos, como disse Paulo, né, esse ramo enxertado, esse pedaço que nós éramos o alvo da bênção. Israel era o canal da bênção. Era para chegar na gente. Eles pararam neles. Então, quando a gente compreende que a gente não é depósito de bênção, a gente é canal de bênção. Não é para nós, é através de nós. Então, a ideia é o cano. Imagine Deus é a caixa d'água. É uma ilustração muito pobre, comparar Deus com a caixa d'água, que ele me perdoe, mas é a única maneira que eu tenho de fazer o povo compreender. Deus é a caixa d'água. A humanidade são as pessoas querendo lavar a mão na torneira. A igreja é o cano por onde a água desce. Então, a humanidade precisa da água. A igreja não é a mão que recebe a água. A mão que recebe a água é a humanidade perdida. A igreja é o cano por onde a água desce. E aquele que tem o dom, aquele que está na igreja, na linha de frente, é a torneira. Mas a torneira também não é alvo da bênção. Ela continua, ela está na ponta do cano, mas ela ainda é o instrumento por onde a água passa. Então, quando a gente muda essa compreensão de que eu não sou igreja para ser abençoado, eu sou igreja para ser instrumento de bênção, canal de bênção. Deus não me deu as características, as habilidades, os talentos ou os dons que eu tenho para que eu fosse abençoado. Não, o dom é para que através de mim Deus abençoe o maior número de pessoas possível. Quando eu compreendo isso e vivo nessa dinâmica, não tem crítica que me abala. Por quê? Porque assim como um cano fica sempre limpo pelo fato da água passar nele, nós também ficamos sempre de boa, porque Deus está agindo através de nós. Então, assim, eu preguei uma mensagem, alguém não gostou, isso não vai me afetar. Por quê? Porque eu vi a vida que foi alcançada através daquela mensagem. A mensagem durou 1 hora, foi muito longa, foi muito chata, eu não gostei dessa mensagem de 1 hora. Mas depois dessa mensagem de 1 hora, uma pessoa se rendeu a Cristo. Podia ter demorado 10 horas para alcançar uma vida, não vale a pena? Então, as pessoas podem criticar o quanto quiser, eu vou olhar para a vida que foi alcançada. Porque eu não preguei para ser abençoado, eu preguei para abençoar. E se alguém foi abençoado, o propósito foi cumprido. De maneira que nenhuma crítica vai me desestabilizar. Então, da mesma forma que nenhum elogio vai me enaltecer. Quando você compreende o propósito, a crítica não te abala e o elogio não te torna soberbo, porque você sabe que você é só um canal, não tem nada a ver com você. Uau! Grande Uma vez verdade. um aluno no seminário me perguntou assim, pastor, o que o senhor faz quando as pessoas não respondem ao apelo? Como assim? Aí ele disse, não, porque
Às vezes eu vejo, assim, os pastores, pregadores, que pregam e perguntam quem quer aceitar Jesus e tal. E eu fico imaginando assim, o que é que o senhor pensa? Quando o senhor pregou, preparou, estudou, orou, se consagrou, fez o seu melhor, e quando o senhor pergunta, ninguém responde, bate uma frustração. Aí eu falei, não, porque não tem mensagem que fica sem resposta. Aí ele falou, como não? Eu falei, não. Aí ele falou, se tem 10 pessoas que não é crente num culto, você prega, pergunta se elas querem aceitar Jesus. Nenhuma das 10 levanta a mão. Elas não responderam. Eu falei, responderam que não. Elas não quiseram. É uma resposta. Verdade. Verdade. Eu não prego para ouvir mais sim do que não. Eu prego para que elas tenham consciência de que há uma oportunidade de salvação. Mas ainda assim a decisão é delas. Eu não posso decidir por elas. Porque eu sou só o cano. A água é a ideia do carteiro que entrega a carta, entendeu, João? A responsabilidade do conteúdo não é dele, ele só entregou. É verdade. Se a notícia que vem na carta é boa, é ruim, se a pessoa vai sorrir ou chorar quando receber a carta, não é responsabilidade do carteiro. O carteiro não vai se sentir culpado se a pessoa chorar. Ai, a pessoa chorou porque eu entreguei a carta. Não, a responsabilidade não é minha. Eu só entreguei. É verdade. É verdade. Verdade. É sério. Então, essa é a percepção. Imagina um carteiro deprimido. O cara entregou uma carta, a pessoa abriu a carta, era uma notícia ruim. Aí a pessoa começou a chorar. O vizinho que estava na frente olhou e criticou o carteiro. Olha que carteiro ruim, olha que carteiro horrível, ele fez aquela mulher chorar. Não, ele só entregou a carta. Ele não é responsável. Ele só entregou. É verdade. Então, o carteiro também não vai ser elogiado quando a mulher sorri, percebe? Nossa, que carteiro maravilhoso! Olha, ele entregou a carta e a mulher ficou toda sorrindo. Também não é responsabilidade dele, ele só entregou. Por isso que nem crítica, nem elogio deve nos afetar, porque nenhum nem outro pode ser a motivação do nosso ministério. A gente foi chamado para entregar as cartas. O conteúdo da carta é problema do remetente, que é Deus. E a reação é problema do destinatário, que são as pessoas a quem a gente ministra mediante o dom que recebemos. Então, se gostaram, se não gostaram, se concordaram, se não concordaram. Eu me lembro do C.S. Lewis, né? O Clive Staples Lewis, escritor das Crônicas de Nárnia, de outros livros, considerado o maior teólogo do século XX. Uma aluna da universidade, que ele dava aula na Inglaterra, uma aluna leu o Novo Testamento e foi questionar ele, dizendo, eu não concordo com essas partes desse livro. Aí ele disse, mas o livro não está sob julgamento. Quem está sob julgamento é você, não é o livro. É verdade, muito bom. Pastor, a convicção do nosso propósito vai nos trazer paz com relação às críticas, né? Quanto mais convicto a gente tem de que o que a gente está fazendo, a gente está fazendo porque a gente foi chamado para fazer aquilo, então aquilo vai nos deixar em paz. Aquilo vai nos dar segurança também, né? De que, peraí, estão me criticando, mas eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer, então não interessa, né? Um pensamento assim, até que você me mandou, né? Da gente não ouvir críticas de quem nunca construiu nada, né? Que coisa interessante, cara. Fala um pouquinho sobre isso aí, cara. Pois surgiu essa fala, essa frase, essa moda, né? Do pessoal, não, eu estou fazendo uma crítica, mas ela é construtiva. Construtiva. Então, assim, duas coisas que eu acho que, assim, para ser de fato, eu não estou dizendo que não existem críticas construtivas. Eu estou dizendo que a maioria do que as pessoas chamam de crítica construtiva
Não são. Não são e não funcionam. Por quê? Porque o nome crítica, ele não é ele não tem um peso de valor. Nós, na linguagem popular, nós tornamos a palavra crítica de forma pejorativa. Mas crítica é uma avaliação acerca do que foi feito. Por isso que tem críticas boas e críticas ruins. Por isso que quando sai um filme, uma obra de arte qualquer, tem os críticos de arte, e aí esse filme foi aclamado pela crítica. O que quer dizer? Teve boas críticas. As avaliações foram boas. Então, toda crítica ela é uma avaliação. E sendo avaliação, ela pode ser boa e pode ser ruim. Então, a gente já precisa quebrar primeiro esse paradigma de que o conceito crítica é ruim, nem sempre. Quando a pessoa te avalia e te elogia, olha, muito bem, gostei muito dessa live. Pastor João Gustavo, está de parabéns, essa live de segunda-feira está deixando a minha semana mais abençoada, tenho aprendido muito e tal, e tal. É uma crítica boa. Agora, a crítica, para ser construtiva, ela tem que ser dada antes da construção. Esse é o ponto que eu reflito. A crítica só é construtiva, seja ela boa ou ruim, quando ela é dada antes da construção. Imagina, eu vou construir uma casa. O terreno em que eu vou construir é um terreno arenoso, é um terreno encharcado. Então eu preciso, naquele terreno, por conta das características do terreno, fazer uma sapata 3 vezes maior do que eu faria num terreno normal. Alguém sabe dessa informação. E aí eu construí a minha casa. Eu já estou na fase do acabamento, botando telhado e botando piso e azulejo nas paredes. Aí uma pessoa vem e fala, olha, eu quero te fazer uma crítica, mas ela é construtiva. A sua sapata ficou pequena porque o terreno aqui é arenoso. Eu te pergunto, pastor João Gustavo, o que essa crítica vai construir, vai ajudar na minha casa a ficar de pé? Nada. Essa crítica só seria construtiva se ele me falasse isso antes de eu fazer a sapata. É verdade. Uau. É verdade. Então, a gente se livra de muitos problemas quando a gente compreende isso. Então, se eu estou olhando o trabalho de alguém, eu não posso criticar o que já foi feito e dizer que é construtivo. Não, porque depois que já foi feito, qualquer coisa é destrutiva. Agora, eu posso para o próximo trabalho. Então, aí está a sabedoria da gente interpelar para ajudar as pessoas. Olha, se você já fez esse trabalho, você já fez isso, já fez, passou, acabou, está feito. Sei que você fez o seu melhor, amém. Agora, para o próximo, deixa eu te dar aqui um toque. Faça isso, aquilo e tome cuidado com isso e com aquilo, para que na próxima vez a sua construção fique mais próxima da perfeição. Então, é muito covarde as pessoas olharem a sua obra depois de pronta e criticar. É uma covardia sem tamanho. Por quê? Porque o tempo não volta. Você não vai conseguir consertar um erro do passado. Você só consegue consertar o erro do futuro. Eu não vou errar mais daqui para frente. Então, muitas pessoas se ferem, muitas pessoas se machucam, muitas pessoas se magoam e atrapalham o bom andamento da obra de Deus porque querem criticar o que já está construído. Já está construído, já era. Então, eu posso analisar, perceber os erros e trazer luz a um ou outro ponto que ficou problemático para a próxima construção. O que já foi feito, foi feito. Foi feito com o melhor possível, da melhor maneira possível. Eu parto do princípio de que todo mundo está dando o seu melhor. Porque o bom julgador, por si, se julga. Então, como eu, toda vez que faço, procuro fazer o meu melhor, com a consciência de que pode não ser o melhor que existe, mas eu não estou no mundo para ser melhor do que os outros, eu estou no mundo para ser melhor do que eu fui ontem. Então, como eu faço sempre o meu melhor,
como eu quero sempre me superar e tornar a minha melhor versão, então o que passou, passou, vamos para frente. Então, quando eu tenho essa consciência, nada me abala, porque qualquer crítica que vem em cima daquilo que eu já construí, não vai me abalar. Por quê? Porque já está construído, já era. Então, tem um bando de gente que está sentado na arquibancada, assistindo você construir, esperando você terminar para depois dar a opinião. E aí, a frase que eu gosto muito é o seguinte: a diferença da pizza para a sua opinião é que a pizza eu pedi. Muito bom. Então, João Gustavo, nas nossas relações humanas, a gente poderia evitar muito desgaste se a gente falasse menos do que o outro está construindo e ouvisse menos do que estão falando acerca do que nós já construímos. Cara, construiu, está construído. Teve defeito? Claro que teve. Teve problema? É lógico que teve. Nós somos seres humanos, pecadores, imperfeitos. A pergunta é, você fez o seu melhor? Fiz. Então, amém, meu irmão. Continua. E na próxima, dá um pouco mais de atenção nesse ponto que você vai sempre melhorar. Isso é algo que ajuda a gente na caminhada. Agora, nenhuma crítica depois de pronto pode ser construtiva. Todas serão destrutivas. É por isso que muita gente se abala, por isso que muita gente se destrói por causa das críticas. Porque, de fato, elas são destrutivas. Então, pastor, a verdadeira crítica construtiva é aquela que faz parte do processo de construção, não é isso? É aquela que ajuda em alguma coisa. Isso é semântica também, né? É só a gente ver, né? Crítica construtiva, aquela que faz parte, gente, do processo de construção. O resto, você não deve nem dar ouvidos. É como Davi fez com o irmão dele. Se desvia desse negócio e segue, vai para o propósito, né? Porque muita gente que... O meu pai sempre fala uma coisa interessante, se encaixa aqui perfeitamente na sua colocação. São os engenheiros de obra pronta. Engenheiros de obra pronta. Sabe, João Gustavo, pastorzão, durante muito tempo, eu sempre fui muito paranoico por conta o meu estilo de vida. Durante muitos anos eu fui atleta. Atleta de competição, de alto rendimento, né? Fui profissional, tive patrocínios, competi em nível brasileiro, né? E tal, enfim. Eu sempre fui muito exigente, eu sempre fui muito perfeccionista por conta da extrema cobrança que o esporte traz, principalmente o esporte de alta performance, alto rendimento em nível profissional. E durante muito tempo na igreja, no ministério, eu adotava essa perspectiva. Mas a Bíblia não aponta esse caminho para nós. Então eu percebi que eu estava errado e eu mudei a minha perspectiva com relação às coisas que são feitas para Deus e na obra de Deus. E aí eu descobri, eu não sei de quem que é, mas eu descobri uma frase que fez muito sentido para mim e me ajudou a trabalhar essa questão na minha cabeça e até na minha prática na igreja como líder. O feito é melhor que o perfeito. Porque o perfeito nunca existirá. Nossa. Entendeu? Então, assim, tá feito, melhor do que perfeito. Porque se eu buscar o perfeito, eu vou morrer frustrado, porque ele não se alcança aqui, nesse primeiro andar. A perfeição está na eternidade com Jesus. Então, enquanto estivermos aqui, só tem uma opção para nós: fazer ou não fazer. Feito ou não feito. Porque o perfeito não pertence a essa realidade. Perfeito é a da realidade eterna. Então, eu só tenho duas opções: feito ou não feito. Você fez, meu irmão? Fiz, pastor. Então, amém, glória a Deus, muito obrigado e Deus te abençoe. Aí eu posso até supervisionar e olhar e falar, foi feito, mas teve esse detalhe aqui que podia melhorar. Então, no processo, no relacionamento, no discipulado, eu vou levar a pessoa àquela compreensão de que precisa melhorar aquele ponto, para que na próxima vez ela se sinta
bem-aventurada de ter feito melhor do que o anterior. Então a questão não é se está perfeito, a questão é se está melhor do que o que foi feito antes. E aí a gente vai nesse caminho progressivo até atingir a estatura do varão perfeito que é Cristo. Então, gente, ó, fica aí essa palavra de sabedoria e corta para os dois lados essa espada aí, porque, ó, primeiro, tem a sabedoria de muitas vezes nem levar em consideração críticas de obras feitas. E também tem a sabedoria de não ser um crítico, né? De você não estar matando o trabalho de uma pessoa, né? De você não estar ali criticando uma pessoa que realizou alguma coisa. A Bíblia diz, não se ata a boca do boi que debulha. Gente, se alguém está fazendo alguma coisa, é melhor do que não estar fazendo. É uma benção. Agora, pastorzão, para a gente já ir se encaminhando aqui para o final, dentro de algo que a gente projetou aqui, poxa, fala sobre esse mandamento de Cristo aí, que é fazer discípulos, já que a gente está falando sobre vida cristã, né? Então, assim, você já falou que a gente é canal. Pô, sensacional, cara. A gente é canal. Nós não somos as mãos que vão receber. Nós somos o canal por onde a gente vai levar até essas mãos. E uma coisa que a igreja não pode perder é a questão do evangelismo. Ontem eu falava sobre isso na igreja. A igreja, ela é essa fonte de evangelização, é o corpo místico vivo de Cristo que vai levar o evangelho ao mundo. A gente tem essa responsabilidade, né? Então, pô, fala algo pra gente aí, dá uma palavra pra gente aí. Então, eu tenho dito, nunca li essa frase em lugar nenhum, assim, então não sei se alguém já falou ela. Eu tenho dito, a gente tem trabalhado aqui na Igreja Batista Guaranhuns, onde eu pastoreio, a gente prega sempre em série de mensagens, e a série desse mês de junho é Discipulado no Relacionamento. Esse ano, a gente está trabalhando a ideia do relacionamento em todos os meses. E a Convenção Batista do Estado do Espírito Santo, a nossa junta de missões estaduais, porque os batistas eles procuram fazer missões nas 4 esferas que Jesus nos ordenou em Atos 1:8. Sejam minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Então são 4 esferas de atuação da igreja em termos de missões. Então, a Jerusalém é onde a igreja está inserida, é a minha localidade. Então, minha Jerusalém é Guaranhuns, Vila Velha. A minha Judéia é o estado do Espírito Santo. Então, a nossa Convenção Batista, ela se organiza para fazer missões nessas 4 esferas. Então, o Ministério de Missões e Evangelismo da Igreja Batista Guaranhuns vai pensar estratégias para promover a missão de Deus aqui. E aí nós temos uma junta de missões estaduais, que vai pensar as estratégias para que a gente faça missões no estado do Espírito Santo, que é a nossa Judéia. Aí nós temos a junta de missões nacionais, que é a nossa Samaria, e a gente vai pensar em estratégias para alcançar o Brasil. E os confins da terra é a nossa junta de missões mundiais. Então a gente vai pensar em estratégias para alcançar todo o povo, toda a raça, toda a tribo, toda a língua e toda a nação. Então os batistas, eles fazem missão nessa perspectiva. E aí, a nossa junta de missões estaduais esse ano, a ênfase da campanha é sempre no mês de junho. E o tema é Discipulado, Vida na Vida. Que a melhor maneira de se fazer discípulos é relacionando-se uns com os outros. Foi a maneira que Jesus adotou, que Paulo, que os apóstolos, que a igreja primitiva adotou. Então, é uma maneira muito eficiente. E várias pesquisas, o Instituto Barna, o Instituto Haggai, o ICP, que é o Instituto Cristão de Pesquisas, vários institutos cristãos de pesquisa no Brasil e no mundo têm apontado que as pessoas se convertem, em 95% das vezes,
através de um amigo, através de um familiar, através de uma pessoa que se relacionou e levou ao Evangelho. Então, o relacionamento ele é a metodologia mais eficiente. O folheto ele tem importância, os cultos têm importância, as ações evangelísticas pontuais, ao ar livre, em público ou na igreja, tudo é importante. Mas a maneira mais eficiente é o relacionamento. Então, a gente está trabalhando essa ideia aqui esse mês. E eu já tenho desde um tempo, porque todo mês de junho a gente bate nessa tecla. Eu tenho falado uma frase, quando eu preguei no texto de Mateus 28, no final ali, onde Jesus comissiona os discípulos, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho, né? Batizando e ensinando os que eu vos ensinei, ensinando-os a guardar o que eu ensinei para vocês. Façam discípulos. A ideia de Jesus é fazer discípulo. O que eu fiz com vocês, façam com os outros. Reproduzam e vão se multiplicando. Então, eu tenho dito o seguinte, o mandamento de Jesus é esse, façam discípulos. Sabe, ele não pediu para a gente fazer eventos. Então, assim, é bom a gente fazer, é bom. Congresso, retiro, cultos, etc, etc. É bom, é excelente. Mas se for com esse objetivo, fazer discípulos. Vamos fazer um retiro. Para quê? Para a gente ter um momento de diversão, de lazer. Cara, diversão e lazer eu tenho no clube lá. Eu vou no clube tomar banho de piscina e acabou, não preciso. Não precisa gastar esse dinheiro, esse tempo, esse desgaste, correr esse risco. Lazer, vamos todo mundo para a praia e vai ter lazer, vamos jogar bola. Lazer é lazer, não precisa da igreja para ter lazer. Então, o mandamento é façam discípulos. E aí a minha frase é, discípulo, se você não faz, você não é. Porque discípulo é a palavra grega para a palavra talmide, em hebraico, que traduzido, tanto talmide quanto discípulo em grego, discípulo não é uma palavra do vocabulário português, é um vocabulário do grego. Discípulo é a tradução de talmide. Então, discípulo em português é a transliteração, não é a tradução. A tradução é aluno. Os talmidim eram os alunos dos rabinos nas sinagogas. Como o Novo Testamento foi escrito em grego, os alunos do rabino Jesus foram chamados de discípulos, alunos. Então, Jesus deu um dever de casa, João. Você é aluno de um professor. Pensa comigo, vamos pensar nessas categorias que fica fácil para a gente entender. Você é aluno de um determinado professor. O professor pediu para você ir para casa, pegar revistas e jornais e recortar tudo que você visse na cor verde. Pega várias revistas e vários jornais. O seu dever de casa é traga para mim imagens que tenham verde. Aí, um aluno viu lá a foto de uma floresta verde, recortou e levou. O outro viu um parque, o outro viu um campo de futebol, o outro viu uma camisa do Palmeiras, e as pessoas foram cortando e levando coisas verdes. Um aluno levou camisa do Flamengo, levou uma poça de sangue, levou uma parede branca, levou... Deu para entender? Levou um monte de coisa, mas não tinha nada verde. Eu te pergunto, João, esse aluno está aprovado? Então, percebe? Jesus falou, faz discípulo. Aí a gente fez templo, a gente fez congresso, a gente fez retiro, a gente fez isso, fez aquilo, treinamento de casal, de liderança, de não sei o quê, cuspiu fogo, e BBB virou cambalhota, e quando chega lá, Jesus fala, não pedi nada disso, velho. Eu pedi o discípulo.
Percebe? O menino que levou uma foto da camisa do Palmeiras, ele está aprovado. O outro levou 500 imagens, mas não tinha nenhuma verde. Está reprovado, meu amigo. Não foi isso que eu pedi. Eu pedi verde. Então, as pessoas... aí a gente volta... Olha que coisa maravilhosa, como é que Deus está mesmo nessa conversa. A gente volta ao primeiro assunto, o primeiro tópico dessa live. O ativismo. As pessoas acham que por muito fazer, estão agradando a Deus. Não, não precisa fazer muito. É só fazer o que ele pediu. Discípulos. Nossa, verdade, verdade pura, verdade pura. As coisas que, as muitas coisas às vezes tiram o nosso foco daquilo que a gente realmente precisa fazer, né? É como a tal da Marta, a gente fica igual Marta, preocupado para lá e para cá, ativismo para lá e para cá, e gente, e a gente deixa de fazer o que é mais importante. Não quer dizer que a Marta não seja crente, entendeu, pastorzão? A Marta é crente. Sim. Ela creu. João 11 diz, ela creu e viu a glória de Deus. Ela é crente. Nós não estamos dizendo que ela não é salva. Nós não estamos dizendo que ela não vai para o céu. Não é isso. Nós estamos dizendo que ela não adotou a melhor metodologia de servir a Deus. Porque melhor fez a Maria, que sentou e ouviu. Porque se Jesus está ensinando, ele só quer que você sente e ouça. Para de fazer as coisas, velho. Ele não pediu para você fazer nada. E a crítica de Jesus para ela foi a questão de prioridade. A questão de prioridade. Não é, Marta, você está fazendo errado. Não é, Marta, as suas prioridades estão equivocadas. É isso que Jesus quis dizer, né? Cara, mas isso é muito lindo, cara. Pô, a igreja, a gente precisa tanto disso, né? Nesses últimos tempos, a gente inventou tantos métodos. Não sei como é que tá. O Instagram parou de cortar as lives com 1 hora? Rapaz, eu nem sei, já passou 1 hora já? Eu acho que já, não. Mas aqui, deixa uma palavra final aí pra gente. Tá tão gostoso que eu nem vi o tempo passar. Que bom ter você aqui, meu amigo. Eu ia dizer exatamente isso para concluir esse assunto. O Billy Graham, a gente conhece o pastor Billy Graham. E eu vou falar dele porque é batista. Então é bom a gente falar da gente, né? E o que aconteceu com o pastor Billy Graham? Ele foi considerado, né, o maior evangelista do século XX. O cara pregou, cara, em mais de 130 países do mundo. Eu acho que ficou faltando coisa de meia dúzia, entendeu? 6, 10, 12 países que ele não foi e não pregou. O cara pregou em 98% dos países do mundo. O cara lotou estádios. Ele veio 2 vezes no Brasil e lotou o Maracanã nas 2 vezes. O Maracanã, na época que para lotar, tinha que dar mais de 100 mil pessoas, cara. O cara fazia apelo, João. Pregava 20 minutos, 15, 20 minutos, evangelho puro. Pá, 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 pá. Deus é bom, você não presta. Vai para o inferno, aceita Jesus para ir para o céu. Quem quer? Milhares de decisões por Jesus. Depois de décadas de um ministério extremamente frutífero, pastor Billy Graham, e isso eu ouvi dele, ninguém me contou não, foi num vídeo, mas eu ouvi dele. Ele sentou em casa, vou aposentar. Antes de aposentar, já estou velho e tal, está na hora de parar, eu quero ver o resultado do meu trabalho. E aí ele foi entrando em contato com os países, com as lideranças cristãs que ele tinha acesso, de todos os países que ele pregou. E ele tinha os relatórios de quantas pessoas se converteram. Então, na mente dele, por exemplo, quando ele veio na década de 70 no Maracanã, estima-se que deu mais de 30 mil conversões. O que é que ele pensou? Eu ganhei num dia 30 mil brasileiros, esses 30 mil, junto com aqueles 70, 80 mil que já eram crentes que estavam lá, então, hoje, ele fez isso agora, 2005, 2007, mais ou menos.
A igreja brasileira deve ter dado um upgrade muito grande depois que eu passei por lá. Porque esses 30 mil foram multiplicando, se cada um ganhou mais um, já são 60 mil e etc, etc. E aí ele foi vendo. E sabe qual foi a triste realidade que o pastor Billy Graham percebeu, João? Que menos de 5% das pessoas que ele ganhou permaneciam fazendo discípulos na igreja. Tinham, de fato, se tornado os discípulos de Cristo. E aí, no final da vida, depois de um ministério extremamente frutífero na perspectiva do evangelismo, Billy Graham se conscientizou de que o evangelismo sem o discipulado não resolve. Não resolve. Não adianta, levantou a mão, foi na frente, acabou. Acabou. Vitória, ganhamos a pessoa. Não, não. Você ganhou a decisão da pessoa. Só vai ganhar a pessoa quando chegar no final do processo de discipulado e ela começar a produzir outros discípulos. Aí ganhamos. É verdade, é verdade. É um trabalho árduo, meu amigo. Até essa decisão se transformar numa convicção é um trabalho muito árduo. Meu amigo, eu quero te agradecer do mais profundo do meu coração. Muito obrigado mesmo. Me deleitei aqui. Creio que foi bênção para muita gente que passou por aqui, porque live é aquela coisa rotativa. Passou muita gente por aqui. E muito obrigado mesmo, tá? Que Deus te abençoe. Quero deixar aí aberto para você que você me dê uma outra oportunidade de você estar aqui mais para frente, se Deus quiser. Mas muito obrigado, tá? Deus abençoe muito sua vida. Aprendi demais aqui hoje, né? Começando essa segunda-feira, aprendi demais com você, tá? Que Deus te abençoe, tá bom? Deixa uma palavra final aí pro povo. Muito obrigado. Que Deus abençoe Amém. Todo mundo. Que Deus te abençoe, que Deus prospere sua vida esteja no centro da vontade de Deus, que você compreenda o seu propósito e aí todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Porque você ama a Deus e foi chamado segundo o propósito do Senhor. Que se cumpra para a glória dele em nome de Jesus.